Gente, para não atrasarmos muito, eu vou começando já, tá bom? Eu sou a Marina, eu sou radiologista cardiotorácica do grupo MedPost Rádio. E eu vou falar hoje com vocês sobre tomografia de tórax e sobre tuberculose, tá bom? Por que eu escolhi tuberculose? Porque a gente pega muito em plantão, né? Em plantão, na clínica, é uma coisa que a gente precisa saber, fazer o diagnóstico. E não sei se tem alguém aí prestando prova, né? Sempre cai em provas também, tanto de acesso direto quanto de R4 e prova de título. Qualquer coisa vocês perguntem. Marina? O João Paulo está aqui comigo. Qualquer deixa coisa. Deixa eu me apresentar também. Meu nome é João Paulo, né? Eu também faço parte da equipe do MedPost Rádio. Eu sou radiologista musculoesquelético. Eu vou estar aqui também com vocês nessa live. E vocês podem ficar à vontade aí para perguntar qualquer coisa nos comentários. Eu vou estar de olho enquanto a Marina vai estar explicando e qualquer coisa eu vou passando para elas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou desde o básico, tá bom? Até a gente chegar no diagnóstico junto. Então, primeiro aqui, eu peguei uma janela de mediastino, tá bom? De uma tomografia. Esse é o corte axial, que é o corte feito de assim, né? Você vê a pessoa como se fosse em fatias mesmo. E lembrar que a pessoa faz o exame deitada, né? Então, o que está do nosso lado esquerdo, na verdade, é o lado direito dela, e vice-versa. Então, a janela de mediastino, eu uso ela para quê? Para ver principalmente partes moles. O pulmão em si, que é aqui essa parte bem preta, né? Não fica bom para eu ver. Depois a gente vai ver o pulmão na janela pulmonar, tá? Primeira coisa, quando eu abro, eu vou ver se a tomografia, se ela tem contraste ou se ela não tem contraste, tá? Essa daqui, ó, a gente vê que tem contraste. Por quê? Porque aqui é o arco aórtico. Aqui, ó, o tronco da artéria pulmonar, com a artéria pulmonar direita e esquerda, e tá tudo bem branquinho, que a gente chama de hiperatenuante na tomografia. Isso fala a favor de... Fala a favor não, né? Corresponde a ter contraste, tá bom? Por que que isso é importante? Porque tem algumas lesões que vão se destacar mais com contraste. Então, vamos lá, gente. Como que eu vou ver essa tomografia? Eu começo bem daqui de cima, a gente vê a tireoide, aqui vê a carótida e a jugular, que também já estão com contraste, né? E eu começo a descer. Eu vejo que é uma mulher, né? Tem parênquima mamário. E aí, aqui é o mediastino. Aqui é o mediastino anterior, que é na frente dos vasos, né? Eu já, logo de cara, vejo que tem uma massa aqui, né? É uma massa porque é alguma coisa maior de 3 centímetros sólida. E aí, nesse exame com contraste que a gente viu, a gente vê que aqui as bordas dela, né, ficam bem hiperatenuantes, que são branquinhas, e o centro fica mais hipoatenuante, que é mais cinza. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o centro, ele tá necrótico, ou seja, não tá chegando contraste ali, né? Ele tá liquefeito. Então, como não tem vaso chegando ali, é como se fosse uma coleção mesmo necrótica, ele fica mais escuro, ele não realça pelo contraste. Se a gente subir aqui, ó, bem nos ápices pulmonares, né, continuar olhando o mediastino, tem outros desses, ó. Outros dessas massas necróticas, né? Tem mais aqui, ó. Se a gente subir mais ainda, ó, tem aqui na região supraclavicular direita. Lembra que ele tá deitado, né? E assim eu vou vendo. Eu comecei olhando no mediastino, né? Então, olha os vasos. Vamos ver se tem mais dessas massas, né? Acho que essa daqui é a maior, mediastino anterior. Aqui é o coração, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito. Eu continuo descendo, aqui para baixo já não parece ter, né? Se eu continuo descendo mais, a gente já vai para o abdômen. Então, vamos subir lá de novo. Então, no mediastino, os vasos não teve nada que me chamou atenção, mas tiveram essas massas com centro necrótico. E aí eu vou olhar a parede, por quê? Porque
Porque esses centros necróticos, gente, me lembra muito a linfonodomegalia, que cresceu muito e necrosou o centro. Então, vamos ver se tem em outras cadeias, aonde que eu olho, né? Nas cadeias torácicas internas, vou procurar nas cadeias axilares, para ver se tem alguma coisa. Nas cadeias axilares não tem nada, nem ali na torácica interna. Tá bom, então parece ser só aqui mesmo, né? Aí tem a parte óssea. Aqui vai uma dica para vocês. Sempre que vocês quiserem ver, eu coloco para ver no MPR. Por quê? Porque eu tenho uma imagem 3D. Vamos ver como é que fica essa imagem que a gente viu no coronal. No coronal é como se estivesse cortando aqui, né? Então você vê de frente. Vou dar um zoom aqui para ajudar a gente. Então aqui está o coração, né? Percebe que parece até às vezes que essas massas aqui, ó, elas são confluentes, né? De tão grandes que elas foram ficando, elas foram se confluindo. E tem bilateral, né, gente? Tem tanto a esquerda quanto a direita. Tá. O que eu pensaria nesse momento, vendo o exame, né? Massas com centro necrótico, em lugares de cadeias linfonodais, né? Não é uma só. Eu pensaria, primeira coisa, em tuberculose. Sempre que for a massa com centro necrótico, pensar em tuberculose, tá, gente? Tuberculose, ela pode ter vários achados, né? Ela não tem uma coisa tão certinha. Ela tem o padrão básico dela, mas ela pode se apresentar de várias formas. Só que esse daqui é um padrão básico dela, tá? E aí, conforme a gente vai, pensaria nisso, pensaria também que poderia ser metástases de algum tumor, tá bom? Mas a gente ainda não viu a janela pulmonar. Rodando na janela de mediastina, eu não vejo nenhuma massa pulmonar, né? Mas vamos ver na janela pulmonar. E poderia ser também um linfoma que estivesse em tratamento, né? Mas não tem nada disso na história. Então, eu vou colocar a janela pulmonar para a gente ver. Ó, olha como muda, né? A janela pulmonar, eu vejo super bem o parênquima pulmonar e já não vejo bem tanto a parede torácica quanto o mediastino. Aqui no meio tá a traqueia. Aí ela se divide, né? Nos brônquios principais, direito e esquerdo, e vai dividir nos segmentares. Vendo aqui, né? Teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês? A única coisa que me chamou a atenção é isso daqui, ó. Aqui parece que tem. Vou dar mais um, que fica difícil para vocês verem. Estão vendo aqui, ó? Que parece que tem uns brônquios entrando, né? Nessa massa. E essa massa, se a gente for ver, é aquela mesma que a gente estava vendo na janela de mediastino. Ó, vou rodar os dois juntos. Ó, aquela massa que a gente estava vendo com centro necrótico, ela vem para cá e ela parece que vem para o parênquima pulmonar, não é mesmo? Parece que ela fistuliza para o parênquima pulmonar, né? Porque aqui a gente vê brônquios dilatados, né? Então, o que me parece que aqui é como se fosse uma consolidação do parênquima pulmonar, que essa massa com centro necrótico está fistulizando aqui para o parênquima pulmonar, tá bom? Mas isso é um achado, né? Que eu quero que vocês saibam ver é isso, gente. Tá com contraste, a borda fica hiperatenuante, o centro fica hipoatenuante, mais pretinho, tá? Marina, e se tivesse sem contraste? Se eu tivesse sem contraste, seria mais difícil de ver isso, mas eu poderia ver janelando, né? Ó, se eu janelar, chama muito mais atenção, dá para ver muito a diferença da densidade das estruturas. E aqui, ó, eu fui no ROI, que é a medida oval, né? Desenho uma região de interesse, o ROI. Isso daqui tem em qualquer sistema, tá, gente?
para ver a densidade. Ó, a densidade aqui, ela é muito menor que aqui. Vocês conseguem ver a diferença? Por quê? Porque aqui é sólido e aqui é líquido. É necrótico, né? Então, gente, isso daqui era o que eu queria mostrar nesse exame. Vamos só relembrar. A tuberculose primária, que é essa daqui, que a gente viu principalmente linfonodal, ela pega a minoria das pessoas, principalmente em imunossuprimido, tá? Aqui no Brasil, a maioria de nós já teve contato com a tuberculose. Só que se você está com o seu sistema imunológico bom, você responde bem a ele e forma aquele complexo primário, que eu acho que muitos de vocês já viram na tomografia, que é o quê? Um nódulo calcificado pulmonar, junto com um linfonodo pulmonar também calcificado, tá? E aí o nosso corpo reagindo e fica tudo bem. Agora, em crianças ou imunossuprimidos, eles já não conseguem isso. E aí, ou a porção, né? A infecção linfonodal, ela se exacerba, ou do parênquima, né? Ou pode ser as duas juntas. Se fosse do parênquima, o que a gente veria na tuberculose primária, né? Que a gente poderia ver, veria consolidação, poderia ver derrame também, tá bom? E poderia ver até os micronódulos centrolobulares que a gente vê na pós-primária, que eu vou mostrar, mas não é o comum, tá bom? Aqui, como ela não reagiu bem, ó, não tem nenhum micronódulo pulmonar calcificado, né? Pra gente falar que ela formou aquele complexo primário, que o corpo dela reagiu e formou um granuloma. Não formou, porque ela não reagiu, tá bom? Então, ela teve esses linfonodos. Como que eu faria com o laudo, gente? Ah, mas você descreveria no laudo que é tuberculose? Eu falaria sim, que a primeira, a segunda, a terceira hipótese é tuberculose, tá? Isso é importante, gente, porque a tuberculose transmite muito. Se você não falar, não começar o tratamento, não isolar essa pessoa, ela vai transmitir para todo mundo, tá bom? Que é o que mais acontece, né? Então, vamos lá, eu vou para o próximo caso. Alguém tem alguma dúvida nesse? Então, resumindo, tinha os linfonodos aumentados de tamanho, linfonodomegalia com centro necrótico, mediastinal, supraclavicular. Na literatura fala que normalmente fica mais de um lado só, tá bom? Mas aqui não, aqui a gente viu dos dois lados, né? E pode pegar axilar também, mas não é comum. O mais comum é pegar hilar, que no nosso caso, aqui, né, seriam os hilos, não tem, tá? E aqui o outro hilo. E mediastinal são os mais comuns. Depois vai para supraclavicular, que o nosso tem, né? Que é aqui para cima. Ah, como que você sabe que é supraclavicular? Que aqui tá a clavícula, tá bom? É por anatomia, gente. Lembra que o nosso método é sempre esse. Por que eu sei que tem alteração? Porque eu sei o normal. Porque eu sei a anatomia normal. Eu sei o que eu tô esperando ver. Opa, achei uma coisa diferente. Então, vamos focar nisso para ver o que é, tá bom? Não tem como você aprender a doença, a patologia, sem aprender o normal, tá bom, gente? Então, é isso, gente. Eu vou para o próximo. O próximo é um casinho de tuberculose secundária, tá? É secundária, pós-primária. O que muda, né? Deixa eu só abrir aqui o caso certo. O que muda? Essa tuberculose pós-primária é uma pessoa que teve primeiro acesso foi infectada, ela estava com o sistema imunológico bom, ela respondeu super bem, informou seus granulomas. Depois de um tempo, ou ela foi reinfectada, ou nesse granuloma o bacilo foi reativado, porque o sistema imune dela ficou pior, e ela começou a apresentar sintomas. Esse é aquele quadro típico que a gente aprende na faculdade, né? Que tem aquela febre vespertina, que tem emagrecimento, que tem o escarro com sangue, é isso, tá bom? E aí, o que aconteceu com a bactéria? A bactéria, ela estava lá, tanto no linfonodo quanto no parênquima, e ela foi se multiplicando, né, essa inflamação,
granulomatosa, ela foi aumentando, 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 até ela chegar num brônquio. Quando ela chegou num brônquio, ela teve disseminação broncogênica. Então, ela se espalha pelo pulmão. Não fica tudo num lobo só, igual é mais comum na tuberculose primária. Na pós-primária não é o mais comum. Ela tem áreas de maior interesse, que são quais áreas? São os lobos superiores, principalmente os segmentos apicais e posteriores, tá bom? É que essa daqui tá o pulmão inteiro, né? E nos lobos inferiores, ela pega principalmente os segmentos apicais. Isso sempre cai em prova, gente. Então, ela teve uma disseminação broncogênica, ou seja, os brônquios, né, terminam nos bronquíolos, né, e aí lá no lóbulo pulmonar secundário, que é a menor estrutura pulmonar, não sei se vocês lembram, no centro fica o bronquíolo. Por isso que é tão famoso, né, na tuberculose, falar que tem micronódulos centrolobulares, porque nada mais é que os bronquíolos levando essa infecção, levando essa bactéria e essa inflamação para os alvéolos, né, para o lóbulo pulmonar secundário. E aí tem uma coisa que é bem típica daqui, ó. Vou deixar aqui só na janela pulmonar, de novo, tá bom? Eu coloquei no MIP. O que é o MIP, gente? O MIP é quando eu pego a imagem da tomografia é feito mais ou menos um corte de 3 milímetros, né? E eu pego vários desses cortes e junto. Então fica como se fosse um corte mais grosso, mas eu consigo ter mais noção do que está acontecendo, mas ver menos detalhes, tá bom? Como se ele compactasse mesmo. E aí, ó, vocês... Ó, eu não tô inventando, gente. Aqui, ó, vem os brônquios, né? Já se transformou em bronquíolo. E aí vocês conseguem ver que parece uma árvore, ó. Vou pegar uma aqui menorzinha. A pontinha da minha seta, tá? Ó, aqui uma folhinha, aqui outra folhinha, aqui outra, aqui o tronco. Se você for, aqui de novo, ó, aqui uma folhinha, aqui outra, aqui outra, aqui o tronco. Isso é o famoso micronódulos com distribuição em árvore em brotamento, tá? E aí tem aqui árvores que são gigantes, né? Porque ali eu acho que fica até mais fácil de ver. Mas, ó, aqui é o tronco e aqui é todo o micronódulo centrolobulares. E esses micronódulos centrolobulares, eles vão confluindo. E ao confluir, eles formam o quê? Eles formam consolidações. E aí, quando essas consolidações é visto em outro corte, Camila, ó. Eu acho mais fácil ver quando tá no MIP, tá bom? Mas pode ser sem ser no MIP. Ó, no coronal, você vê também aqui, ó, o tronco e aqui as folhinhas. É que esse daqui tá muito exacerbado, claro que eu peguei um que é bem fácil de ver, né, para vocês aprenderem a ver. Ó, os brônquios, aqui, ó, tudo micronódulo com distribuição centrolobular. Outra coisa que é centrolobular com distribuição em árvore em brotamento, desculpa, gente. Outra coisa que é bem comum de dúvida. Eu vejo esses micronódulos centrolobulares em outras infecções? Sim, você vê, tá bom? Mas tem que chamar atenção para tuberculose, tá? Marina, desculpa interromper. Você pode explicar só para o pessoal que é a questão do MIP aí? Que eu acho que talvez o pessoal não entenda. O MIP é quando eu pego, né, o corte ele é feito da tomografia em mais ou menos 2 milímetros, né, depende da tomografia que vocês têm no serviço. E o MIP, olha aqui no cantinho da tela, fica aqui 10 milímetros, ou seja, eu peguei 10 desses cortes e compactei eles, né? Então, fica como se eu pegasse uma imagem que é, entre aspas, né, 3D e transformasse ela em 2D. Eu amassasse mesmo ela. Então, fica mais fácil para eu ver essas alterações, tá? Mas, um detalhe, eu nunca vou medir nada no MIP, tá bom? Porque pode hiperestimar. Então, aí, formam essas consolidações, né, gente? Como aqui. Quando essas consolidações, elas encontram a parede de algum brônquio ou bronquíolo, ela pega e joga
essa infecção granulomatosa, né? Essa infecção, isso, granulomatosa, pelo brônquio. E aí faz o quê? Forma cavidade. Porque o que estava aqui dentro, lembra, fica necrótico, e aí ele pega, encontra a parede do brônquio e manda embora. Ou seja, dissemina mais broncogênico. Então, o que estava aqui dentro, não tem mais nada, fica vazio. E essa é a famosa cavidade que a gente vê na TB, tá bom? Que aqui, tem aqui. Ela pode ter, gente, ela pode ser muito pequenininha. Acho que essa daqui vai ser a menor. Como ela pode ser gigante, ter 10 centímetros. A outra cavidade aqui. O que é importante a gente ver na cavidade? Ver as paredes, tá? Quando tá com parede mais espessada, igual essas daqui, ela não tem... Ó, vou pegar tudo, né? Dá uns 4 centímetros. 3, 4. Acima de 3, já fala a favor de que ela não está em tratamento, que essa tuberculose está ativa, tá bom? Quando começa o tratamento, essas paredes da cavidade, elas ficam bem fininhas, elas ficam tipo 1 milímetro. Fica só um pedacinho mesmo em volta, tá? Então, a gente leva isso em conta. E quando tem esses o micronódulo centrolobular com distribuição em árvore em brotamento, aqui como se fosse o caule e aqui as folhinhas, né? Isso também fala a favor de disseminação broncogênica, ou seja, também fala a favor de estar ativo, tá? Ou seja, você deu um medicamento para a paciente, passaram, sei lá, 2 meses, ela voltou, ela tá com essa tomografia, ela não tá tomando certo, tá bom? Isso é uma coisa legal da gente ver. Outra coisa que é legal, que fala também a favor da virulência. Quando for laudar, quando você for examinar, quanto mais exuberante, quanto mais parênquima pulmonar tiver acometido, maior é a chance dela transmitir. Então, é importante que você não fale só, micronódulo centrolobular, distribuição em árvore, brotamento esparso. Não, fala onde que tá bom? E depois do tratamento, quando ela for fazer o acompanhamento, tentar fazer no mesmo serviço ou levar o exame anterior para conseguir comparar, para ver se esse tratamento está sendo efetivo, se o paciente está tomando certo esse tratamento, porque a gente sabe que é um tratamento chato, né? Isso é muito importante. Outra coisa que pode ter também, que eu acho que ela não tem, a gente pode ir seguindo os brônquios, né? E pode ter foco de secreção nos brônquios. Por quê? Nada mais é do que a disseminação broncogênica, tá bom? Gente, se essa paciente fosse uma paciente imunossuprimida, tá? O que poderia acontecer? Poderia acontecer dessa disseminação não ser só broncogênica, tá? Ela poderia alcançar o sistema sanguíneo. E aí ela faria a TB miliar, que seriam micronódulos randômicos, não teriam essa distribuição em árvore, em brotamento, tá bom? Olha aqui o que eu queria mostrar para vocês. Tá dando para ver? Acho que tá, né? Qualquer coisa, se não der para ver, se me avisa, João Paulo. Aqui tá o bronquíolo, ó. A gente vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Fechou. Por quê? Porque tem secreção, tá bom? Isso é de qualquer infecção, gente, mas também tem na tuberculose, tá bom? É de infecção principalmente bacteriana, mas qualquer uma pode dar. É uma bronquiolite, né? E, gente, outra coisa que eu queria falar. Como que eu sei que esses micronódulos, eles são centrolobulares e eles não são randômicos nem perilinfáticos? Vocês já ouviram falar nessa diferença dos três? Quando tem o lóbulo pulmonar secundário, ele é um hexágono. Depois vocês procuram no Google, não sei se vocês lembram do lóbulo pulmonar secundário, que é uma coisa que a gente vê lá no primeiro ano, depois nunca mais vê, né? No centro fica o brônquio, que eu tinha falado, né? O bronquíolo. E quando tem a disseminação via broncogênica, ela vai ficar ali no meio, o micronódulo. Agora, quando é perilinfático, como o próprio nome diz, vai pelo sistema linfático, ou seja, eu veria esses micronódulos nas fissuras, tá bom? Se você pegar aqui, ó, vou dar bastante zoom para ficar mais fácil de ver, tá? Se você pegar aqui, ó, você vê a fissura certinho. O micronódulo, ele poupa a fissura, tá bom? E o randômico, ele teria tanto perilinfático quanto centrilobular.
Outro lugar que o perilinfático também teria, que aqui não tem, tem depois que começa a formar a consolidação, ó, mas aqui tá bonito. Ele para mais ou menos, aqui ó, uns 2 milímetros do final. Por quê? Porque o bronquíolo, ele não chega até o final, aqui, entendeu? Ele tem ele para, ó, esses 2 milímetros antes. Ó, 1 milímetro, 2, ele para antes. Então, se eu não tivesse essa área poupada, eu já pensaria ou em micronódulo perilinfático ou em micronódulo randômico. E aí o meu diagnóstico, gente, é totalmente diferente. Eu não pensaria em tuberculose. Tuberculose são micronódulos centrolobulares, eles estão no centro do lóbulo pulmonar secundário, tá bom? Isso é muito importante. Você pode estar olhando e falando, meu Deus, eu tô maluca, eu nunca vou saber ver isso. É acostumar o olho, gente, não é difícil, tá bom? Guarda isso. Se tiver micronódulo fissural também, perto da fissura, grudado na fissura, lá perto, e grudado aqui, vocês vão pensar em perilinfático ou randômico, tá bom? Deixa eu ver aqui. Marina, tem duas dúvidas aqui. A primeira da Isabela, né? Ela tá falando que confunde micronódulos centrolobulares com espessamentos de brônquios, né? Bronquiolite, que é um achado frequente com a suspeita de tuberculose em si. Vamos lá. Tem alguns aspectos que a gente pode levar em conta, né? A bronquiolite, só revisando, é isso mesmo que ela falou. É a inflamação do brônquio, né? Às vezes a gente nem vê o micronódulo em si, vê só o brônquio espessado com secreção dentro. Porém, na bronquiolite, esse micronódulo, ele vai ser principalmente em vidro fosco, tá bom? Que é a bronquiolite do tabagista, principalmente, mas também pode ser a do não tabagista. É em vidro fosco. Ele não fica um micronódulo, o zoom perde um pouco a qualidade. Deixa eu achar um aqui. Ele não fica esse micronódulo tão bonitinho. Ele fica um micronódulo todo embaçado, tá bom? Como se fosse aqui, ó. Aqui tem vidro fosco também. Só que aí seria micronódulos com essa atenuação. Não um micronódulo certinho, tá? E outra coisa que ajuda muito. Não teria cavidades, né, na bronquiolite. A gente viu cavidade, até a 10ª hipótese é tuberculose, tá bom? Não teria cavidade. E outra coisa, na bronquiolite, o que mais que a gente pode ver? A gente pode ver a atenuação em mosaico. Como os brônquios eles vão estar muito inflamados, essa é a doença principal, não vai estar chegando ar, quer dizer, né, vai estar chegando ar e não vai estar conseguindo sair esse ar muito bem, ela não vai conseguir expirar muito. Então, fica com aquela atenuação em mosaico, fica uma parte do parênquima com atenuação normal e a outra parte do parênquima com uma atenuação mais esbranquiçada. Isso é visto principalmente na imagem expiração. Você pede para ela soltar todo o ar. Algumas áreas ela solta normal o ar e vai ficar pretinho, limpo, tá? E algumas áreas, desculpa, gente, ela solta todo o ar e fica mais branquinho. E algumas áreas ela não consegue soltar e fica mais pretinho, tá bom? E essa é a área doente, a que ela não consegue expirar. Na bronquiolite, assim, quase sempre a gente vai ver esse achado junto, que é de atenuação em mosaico. Então, só voltando para não confundir, que eu acabei falando errado, ficam a atenuação do parênquima normal e a atenuação do parênquima afetado. O parênquima afetado é o que a gente não consegue eliminar o ar, né? E ele fica mais pretinho, tá? Porque quando a gente expira, como a gente solta o ar, fica mais parênquima. Então, fica o parênquima todo colabado, né? Os alvéolos todo colabado, e o parênquima ele fica mais branquinho. E a área doente, ela não consegue soltar o ar, não consegue expirar, então ela fica pretinha, como se estivesse aqui em inspiração, tá bom? Essas são as dicas que eu dou para conseguir diferenciar, tá? E assim, nada impede dela começar com uma bronquiolite e ter uma infecção secundária, né? Só mais uma Marina, coisa. essa ainda não acabou, né? Tá bom, pode encerrar. Só mais uma coisinha. Outra coisa é saber aonde que acomete mais, né?
A tuberculose, normalmente aqui, ó, os segmentos, é que essa menina tinha muito, né, gente? Mas os segmentos mais inferiores, né, mais basais dos lobos inferiores, ele não acomete, né? Isso também ajuda bastante. Pode falar, João Paulo. A segunda dúvida da Camila, ela fala que na base os brônquios serem visíveis, o fato de os brônquios serem visíveis, né, mais na periferia e mais espessos, pode indicar edema pequeno pela inflamação, perto de onde você mostrou o brônquio parando com a secreção. Aquele que você deu o zoom ali, o brônquio, o bronquíolo. Olha, gente, sempre, deixa eu ver aqui, ó, se tem. Não tem. Vou colocar aqui, ó, no coronal, como se fosse um raio-x, né? Nossa, essa imagem ficou bonita, né? Para ver que é mais nos lobos superiores. Sempre, gente, os vasos sanguíneos e os brônquios, eles são mais visíveis aqui, né? Nos lobos inferiores, por causa da gravidade mesmo. Eles ficam mais engurgitados, principalmente os vasos. Os brônquios, quando eles estão mais doentes, eles ficam também mais engurgitados e com mais secreção aqui. Por quê? Porque é mais fácil a secreção vir para cá. Simplesmente por isso, tá bom? Que é o mesmo lugar para onde ele broncoaspira, né? Quando o paciente broncoaspira, normalmente é aqui nos lobos inferiores, tá? Agora, Camila, eu não coloco edema por causa da inflamação. Eu acho muito difícil falar isso, porque é muito pequenininho, sabe? Eu falo sim que eles estão com as paredes espessadas, tá? E com foco de secreção. Por que que eles estão com as paredes espessadas, né? Porque eu consigo vê-los, ó. Vou pegar um que não tá com a parede espessada. Esse daqui, ó. Vamos seguindo comigo, vamos seguindo. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ó, a partir daqui, olha o tanto que tá faltando para eu chegar na periferia. A partir daqui eu já não vejo mais ele. Isso quer dizer que o bronco tá normal. Isso é questão de 8. Eu não tenho uma medida. Mede a parede do bronquíolo e fala quanto que é para falar que tá espessado ou não. Não tem, tá? Mas eu já paro de ver. Agora, esses daqui, né? Eu vejo eles até a periferia. Isso com certeza poderia ser, sim, um edema, né? Ele tá mais inflamado. Mas é que eu não uso a palavra edema. Eu uso que eles estão com as paredes espessadas, né? E que isso pode ser um processo inflamatório, tá bom? E aí, outra coisa que seria importante ver, essa paciente não tem no caso, é ver na janela de mediastino e ver a pleura, né? Porque a pleura é o lugar secundário da tuberculose, né? Mais acometido, né? Logo depois do pulmão é a pleura. E o que poderia ter na pleura? Poderia ter derrame pleural, é mais comum na primária, mas pode ter na secundária, tá? Poderia ter calcificações e irregularidades. E esse daqui, ó, para vocês verem a diferença, só rapidinho, é um exame sem contraste. Estão vendo que aqui tá bem hipoatenuante, tá bem pretinho, não tá branquinho igual ao exame anterior? E é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês, a diferença entre a primária e a secundária, e que vocês conseguissem ver os achados. Alguém tem mais alguma dúvida? Querem que eu mostre mais algum detalhe? Marina, acho que para quem não é radiologista nem residente de radiologia, acho que vale mostrar aquela questão, voltando para esse mesmo ponto aí do bronquíolo, né? Para o pessoal entender a questão. Você pode mostrar de o fato de que está com secreção ou não, você consegue ver pretinho por dentro do bronquíolo, né? No local onde não tem a secreção, né? E onde tem a secreção fica mais branquinho, né? Para o pessoal que Ó, não é aqui não tem, residente entender. não tem a secreção, fica pretinho, fica hipotenuante. Por quê? Porque tudo que tem ar fica bem pretinho, gente. Se a gente subir aqui, ó, a traqueia fica bem pretinha. A cavidade dentro é ar, fica bem pretinho. Ela pode infectar, né? Pode infectar e não ficaria pretinho dentro, mas por quê? Porque teria líquido. E aí, quando tem secreção dentro, gente, é chato, viu? Não é fácil mesmo, não. Vocês devem estar olhando esses bronquíolos falando, jamais eu vou achar a secreção. É chato, você tem que olhar um por um. Não é bater o olho que vai ver, não. Aqui, ó. Por que eu sei que aqui é um bronquíolo e tem secreção? Porque se eu seguir, eu vejo que aqui, ó, é um bronquíolo. Porque tem ar dentro. Se eu não seguir, se eu ver só aqui, fica difícil de falar. Poderia falar que é só uma consolidação, né? Sim, é um foco de consolidação, mas em volta do
bronquíolo. Por quê? Porque tem a disseminação broncogênica. Tá bom? Tem mais alguma dúvida, gente? Querem que eu mostre mais algum detalhe daqui? Pessoal, podem aproveitar para tirar mais alguma dúvida, se tiver. E se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra a live. Acho que a Camila perguntou aqui mais uma coisa, Marina. A Camila está perguntando aqui em relação à cavidade, como diferenciar caso ela abscede, infecte, ou se ela é uma massa que cavitou. Ah, isso é difícil mesmo, Camila. O que seria o mundo perfeito para diferenciar? Ter um exame anterior, né? Esse seria um mundo perfeito, maravilhoso. Você vê um exame anterior e vê se tinha uma massa e se ela não é mais uma massa, ou vice-versa, né? Quando é uma cavidade que infectou, o que a gente vai ver? A gente vai ver líquido dentro, né? E vai ver... Ai, João Paulo, sumiu o nome. Gente, quando fica o líquido e fica aquele sinal aqui. Nossa, sumiu o nome. O sinal do nível hidroaéreo, né? Isso, do nível hidroaéreo, tá bom? Vai ser assim. Quando é uma massa, provavelmente uma massa não vai necrosar tudo assim e ficar só o contorno. É muito difícil. A não ser que ela fez um tratamento, ela foi lá, fez, sei lá, uma radioablação, alguma coisa assim, para necrosar tudo mesmo, tá? Mas para ser uma massa que necrosou, que cavitou, né? Normalmente é a massa nada mais é do que uma proliferação celular muito grande. Ela vai proliferando, até que não chega mais sangue no centro dela. Ou seja, vai ser uma coisa enorme com um centro necrótico. Ela não vai ter só uma casquinha, tá bom? Sólida e todo necrótico, não vai ser assim. Mas é difícil mesmo. E aí a gente vai pelos achados secundários, né? Ver se tem achados de infecção nos outros achados, ou se tem achado que fala a favor de uma metástase, por exemplo. Porque para ser uma massa que cavitou, ela vai ser uma massa grande. Tá? Ela não vai ser uma massa pequenininha, porque numa massa pequenininha, ela está crescendo devagar, então vai chegar sangue nela inteira, tá bom? Então acho que é isso, né, pessoal? A nossa live ela tá chegando ao fim, mas ela não acabou por aqui, né? A gente vai ter mais alguns encontros. Então a gente vai ter lives com o Renan, né? Vai ter lives com o Rafael, vai ter live comigo também, né? Então, inclusive a Masterclass, né, do Renan, das 10 principais causas de abdômen agudo no PS, né? Ela vai ser no dia 27 de março, às 20 horas. Também vai ser por aqui, pelo YouTube, né? Então vocês podem estar se inscrevendo, né, para não perder nenhum desses conteúdos. E eu deixei o link fixado aqui no chat dessa live. Então, para quem ainda não se inscreveu, que chegou por aqui pelo link do Instagram, aproveita para se inscrever e não perder nenhuma dessas lives, né? Tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né? A Camila está aqui agradecendo pela Marina, né? Falando que só o médico post-rádio para fazer ela assistir a live da após, né? Junto com a live, né? Então, agradecer a todos também que assistiram a live, né? Que estiveram juntos aqui com a gente. Foi um prazer estar com vocês e a gente se vê na próxima semana, né? Na próxima semana a gente vai ter uma live sobre fratura de coluna, tá bom, pessoal? Então, boa noite a todos, boa noite, Marina, e a gente se vê aí nos próximos encontros, tá bom? Boa noite, gente. Só para lembrar, vocês vão entrar no link, aí vocês vão entrar no grupo do WhatsApp, onde lá a gente vai mandar o link de todas as lives, tá bom? A gente se vê. Obrigado, viu, Sara? Tchau, tchau, gente. Tchau.